Bom, gente, mais uma vez aqui, papos de Marajoara. Não, tá de novo aqui. Os erros de gravação também, depois a gente vai. Tranquilo, normal. Bom, gente, começando aqui mais um Papo de Marajoaras. Hoje esse quadro aqui do meu canal do YouTube. Se inscreve aí, deixa o seu gostei, me segue em social. E hoje eu tô aqui com mais um cara notório do Marajó, um cara que me incentiva, grande amigo, meu afilhado, entendeu? Fui escolhido por esse cara afilhado. É um guerreiro, jovem guerreiro. A gente vai bater um papo, vai conversar aqui, falar um pouco sobre a vida dele, as histórias dele, os desafios dele, os desafios da juventude. Você que é um marajoara que luta pela juventude há muito tempo e até pela classe trabalhista, né, Paulo? Sim. Paulo Campos, bem-vindo. Boa tarde, sei lá, boa noite, dependendo do horário que você vai ter, né? Boa madrugada. Boa madrugada, enfim. Muito contente mesmo pelo convite, primeiro pela admiração que eu tenho, não é à toa que eu escolhi esse rapaz aqui para ser meu padrinho. Não, lindo não, mas coração grandioso. Lindo! Escolhi ele para ser meu padrinho de crisma, assim, pela pessoa que sempre foi. Não te arrependeu, não? Não. Eu lembro que te deu umas broncas em ti, mas faz parte, né? É o dever do padrinho. Pergunta para meus afilhados. De vez em quando eu tô levando um puxão de orelha, mas eu acho que é o nosso dever, né, de fazer isso. Então eu escolhi um cara muito honesto, um cara muito trabalhador mesmo. Bonito. Não, eu retiro essa parte bonita, mas tudo bem, vamos deixar aí pra manter a amizade. Mas assim, um cara muito bom mesmo, né? E graças a Deus ele aceitou o convite também, né? Eu fiquei lisonjeado, não esperava. Inclusive, eu lembro que quando eu falei, você é padrinho do Paulo Campos, uma vez meu filho falou, não é padrinho do Paulo? Eu falei, só, pô, esse cara é bacana, não sabia. Eu falei, pois é, eu admiro ele. Eu falei, pô, legal, então eu aceitei bem. Uhum. Então eu tenho certeza que eu escolhi bem, né? Uma pessoa, assim, é engraçado essas questões de padrinho, né? Do nada, a gente, quando a gente é criança, a gente tem a opção, né, de escolher um padrinho e tudo mais. Não tem a opção de escolher qualquer pessoa. Com a gente, né? Dentro da igreja católica, explicar isso aí, né? Isso, né? Mas aí nossos pais escolhem porque eles confiam também nas pessoas. É uma função e eu venho muito forte, né? De uma pessoa que vai ajudar você durante toda a sua vida, né? Ajudar seus pais na sua criação, no que diz respeito. Aí, e essa questão da puxada de orelha, eu tenho 3, 4, 5 afilhados hoje. Eu não vou nem falar quantos eu tenho. Então, de vez em quando tem que estar puxando a orelha, as próprias mães cobram da gente, né? Enfim, mas eu tenho muito orgulho de ter, primeiro como amigo, foi primeiro amigo, e depois como padrinho mesmo. A gente passou uma temporada sem se ver, fala mal pelo telefone, assim, né? Pelos trabalhos. Quando as operadoras deixam a gente conversar. Quando a operadora deixa. Mas enfim, fiquei muito alegre quando recebi a mensagem, né? Convidando, e muito obrigado, seja bem-vindo na nossa casa também, né? A Vitória diz que é o nosso escritório aqui e tal. Mas enfim, seja bem-vindo. Esse frio Marajoara. Bom, Paulo, a ideia é o seguinte, é falar um pouco, né? A gente conversar um pouco de tudo. As pessoas conhecem já meu trabalho na rede social, através das fotos, através dos documentários que eu já fiz. Mas meu trabalho começa dentro da igreja, né? Com vocês, jovens, sempre tá no jovem. Deixa eu só pegar a chave da moto aqui, que a patroa vai comprar beijar, né? Não, a patroa vai comprar um negócio. Aqui tudo pode. É uma conversa. Quem sabe fazer ao vivo, a conversa maravilhosa, você tem uma mesa aqui, ó, que a gente pode relaxar aqui um pouquinho, entendeu? Então, Paulo, a gente tem esse trabalho dentro da igreja, né? Você é um trabalho dentro dos jovens, com os jovens, já vem militando desde cedo. E você, engraçado, se não me falha memória, você veio de família evangélica, não é isso? Na realidade, a gente, acho dos 11 a 12 anos de idade, meus 12, por aí, essa faixa etária, eu fui evangélico, né? A gente foi evangélico, a gente participava na Igreja Deus e Amor, né, aqui e tudo mais. E então, eu criei um respeito muito grande pelas igrejas evangélicas, justamente por ter sido e de uma igreja que é uma congregação muito, pode ser considerada ser mais não é radical, né? Mas é uma doutrina muito mais puxada, mais forte, né? Então eu fui da Deus e Amor, né? Tive a oportunidade de ser de lá, passamos um bom tempo, né? Participando mesmo. Eu sempre me identifiquei, assim, muito cedo, né? Com as questões religiosas. Então a igreja, na época que a gente ia, era uma opção
para se ter, né? Para se participar e tudo mais. Então a gente ia mesmo, né? Às vezes não participava direitinho, mas ia, né? Ia por causa de mulher? Não, nem. Não Era nessa questão época, não. de pai e mãe que mandava mesmo, né? Peitinho, né? Meu pai e a minha mãe sempre teve esse olhar, não, precisa participar e tudo mais. Depois eu acho que eles até se arrependeram quando eu saí da igreja evangélica, então entrei na igreja católica com 14 anos pela minha irmã. A minha irmã me inscreveu na catequese e eu não queria ir, na realidade, né? Nesse tempo eu já tinha saído, estava bastante tempo, que não ia nem... Era bacana a tua época, catequese? Era muito bom. Meus professores até hoje mantenho contato com eles, até hoje. Eu fui catequista, eu acho que eu era chato às vezes, mas o pessoal gostava, entendeu? A minha turma, Eu a gente falava que era chato. equilibrado, porque tinha o Leleco, que é o filho da dona Leci aqui da comunidade, né? Super perturbado, a gente já se conhecia da escola. O Marclay, que trabalha na escola acho, Santa Mônica ainda agora, e a Bibiana, aqui, né, também conhecida da gente. Então era uma galera muito boa, dava muita liberdade. Eu lembro que no primeiro dia de aula que eu fui participar, né, a gente entrou lá na escola, lá na igreja, né, meio com o pé atrás. Acredite, foi a primeira vez assim, depois de muito tempo, que eu tinha entrado na igreja católica. Foi justamente para fazer a aula, né? Já com 14 anos. Aí entrei meio... Isso no ano de... Ah, não lembro. Eu sei que eu tava com 14 anos de idade. Tem Com quantos 31. anos hoje? 31. Tá ficando velho, né? Já, vai aproximando dos 32 agora em fevereiro. Então a gente entrou lá para fazer a aula e eu meio bicho, aquele pé atrás, né? Mas cheguei, gente que eu já conhecia algumas pessoas, e começamos a participar. Participei de uma brincadeira lá. E engraçado, o conhecimento que eu tinha da igreja evangélica me ajudou na brincadeira que teve lá. Eu ganhei um livro, lembro bem, ganhei um livro que era da capa vermelha. A Bíblia da criança. Eu acho que eu ainda Bíblia da tenho. criança. Eu acho que eu ainda tenho aquele livro. Eu não lembro se eu já doei ele, mas eu acho que eu talvez até tenha aquele livro. Então, ganhei aquele livro e 2 pacotinhos de biscoito daqueles kids. Peixe bom. Isso, e mais uns bombons a gente dividiu entre todo mundo lá e tal. E pô, fiquei muito alegre, né? Me identifiquei realmente. No primeiro dia parecia que eu já conhecia todo mundo, gostei da coisa e começamos a participar mais efetivo assim, né? Já queria estar todo sábado mesmo lá na aula de catequese, era bacana, né? Peguei aquele livro, li quase tudo, ele logo só de uma vez, eu achei interessante. E depois, ainda com 14 anos, já comecei a fugir pro grupo de jovens, né? Que era algo que a minha irmã já participava também, na época ela era secretária e tal do grupo. E eu comecei a participar e gostei. A sua irmã foi a motivadora de um cada um. Sim, a Bena, né, que mora em Belém agora, tudo mais. Mas ela foi a primeira pessoa que fez eu ir, na realidade. Eu fui até meio forçado para catequese, né? Mas assim, foi muito bom. Gostei demais. Eu também não sei, né? Na realidade, eu acho que na nossa época, todo né? mundo é forçado. Quase todo mundo vai, forçado. olha, Eu tinha vergonha, mas você usou aquele foi a túnica ou acabou o boletim ainda? Não, eu acho que já foi na Primeira comunhão. Não, foi a bata já. A túnica, né? Eu ainda usei aquela porra boletim. Devia ser lindinho, né? Pula essa parte. Aí devia estar lindo. Rapaz. Mas enfim, gostei. Tudo pra Deus. Sim. E com 14 anos assim eu já estava direto no grupo de jovens. Fiz primeira comunhão, grupo de jovens. Me identifiquei demais. Aí começou a que é no grupo Cojupe aqui do bairro, né, da Castanheira. Eu moro no Riacho Doce, a gente está aqui, aí bem aqui tem a rua Sebastião Almada, aí divide, né? Pra lá Castanheira, pra cá Riacho Doce. Então a gente sempre morou aqui. Praticamente, 31 anos a gente mora aqui. Olha, tá aí, não sabia, velho. Estou aprendendo agora, quer dizer que de lá pra lá Isso, de lá pra cá, por exemplo, se tu fores aqui na Sebastião Almada, da cá do Lobato, Lobato é Castanheira. Só que o Salo que mora desse outro lado da rua é Riacho Doce, entendeu? Então tem essa peculiaridade aqui, né? Aí, então, eu sempre fui do Riacho Doce. Só que com 14, como eu entrei para a igreja de Santo Antônio e gostei demais, eu comecei a participar sempre lá. E que é Santa Mônica, né, Riacho Doce? Isso. Então, a Dona Pia,
a Pia sempre me cobrava, porque tu nos abandonou, como é, meu Deus, tu virou a casaca aqui, né? Tu era pra ser aqui do bairro. Eu sei bem o que é isso. Tu era pra ser do bairro, não sei o quê. Mas não, eu gostei, me identifiquei com o Santo Antônio, me identifiquei com as pessoas de lá. Aí, e comecei a trabalhar mesmo, assim, participar direto do grupo de jovens, até chegar uma vez lá que, é engraçado, quase todo mundo que assumiu os grupos de jovens é porque não tinha outra opção. Então você não tinha espírito de liderança, você foi jogado lá. Assim... Na igreja é sempre assim, né? É incrível, né? Mas assim, eu sempre gostei de estar à frente das coisas. Eu nunca gostei de ser aquele que fica só por... mandando, né? Não, eu nunca gostei de ser só o coadjuvante na história. Particularmente falando, assim, se era para ser teatro, eu fazia muito teatro na época, eu queria fazer o melhor papel, eu gostava de tomar a frente, de coordenar o teatro para que a coisa saísse bem. Eu sempre fui assim, entendeu? Sempre não, né? A igreja em si, ela foi me ajudando e muito a falar em público, por exemplo. É engraçado o seguinte, que eu te vejo falar, eu sou o contrário. Eu fui empurrado, não tinha, vai tu. Entendeu? Fui coordenador durante muitos anos, fiquei à frente como diretor, fui pra frente das câmeras, obrigado. Mas você percebe que sempre o cara ficava organizando. E sempre dava autoridade para outras pessoas, aparecendo outras pessoas. Então eu vejo isso, que a igreja dá esse empurrão pra gente, muito bom. E o que acontece a partir daí? É que você começa a combinar liderança e respeito. É uma coisa que eu via muito, que você tinha liderança e respeito por meninos. Até meninos que não tinham assim, um compromisso 100% na igreja, né? Eles iam lá porque você pedia, mas tinha que estar todo tempo, de vez em quando, dando puxão de orelha para eles não caírem no mundo. Né? Isso. Na realidade, foi uma coisa que a gente foi, aos poucos, trabalhando também. O que eu entendia? Eu comecei a entender. Primeiro, quando eu me tornei coordenador do grupo, né? A gente passou por um processo de mudança dentro do grupo. Eu tinha um entendimento, o antigo coordenador tinha outro. Então, eu passei um ano assim do coordenação meu muito ruim dentro do grupo, né? Porque influenciado pelo outro ainda. Porque mudava muito, né? Eu tinha uma mentalidade, eu pensava em adotar certas coisas, mas o outro já tinha uma outra visão, né? Ele era muito dinâmico, muito dinâmico. Que era o Chris Vexon na época, né? Ele era... Eu conheço muita gente que sabe dar dinâmica em encontros, mas eu sempre falo bem do Chris. Eu nunca vi um cara tão bom quanto o Chris para dinamizar num grupo de jovens. O cara é muito bom mesmo. E eu admirava muito isso. Então eu queria muito fazer igual, mas eu percebi depois de um tempo que não dava, não era a minha praia. Então eu tive que readaptar, né? Eu tive que ir aprendendo, porque eu não sabia coordenar mesmo, nunca tinha coordenado nada. Então... Porque logo no início é aquela empolgação, né? Você não consegue fazer nada, você fica falando, agora eu sou coordenador. Aí você acaba nesse do seu coordenador e não faz nada. Aí quando você cai em si, vê que o coordenador é aquele cara que tem que ser o mais humilde de todos, o que mais tem que aprender, aí você consegue fazer uma coordenação. Eu tiro isso pra vida, entendeu? Eu vejo assim. Eu tomei, e eu sempre que eu pude ensinar alguma coisa para as pessoas, para os jovens que estavam comigo, eu sempre ensinei dessa maneira. Primeiro, o coordenador, ele não é o cara que manda, ele é pelo contrário, é o primeiro que faz, né? Eu sempre fui, e influenciou muito isso aqui em casa, né? Eu fui chamado muito de besta até algumas vezes, porque eu me dedicava realmente. É para ser coordenador, vou ser coordenador. Então, eu era o primeiro a chegar na igreja, o último a sair. Se fosse preciso ir deixar alguém na sua casa, mesmo que fosse de pé, a gente ia. Se fosse preciso limpar, a gente limpava. Falta hoje em dia, né? Interessante isso. E quando havia essa preocupação antigamente de deixar os mais novos em casa, a gente juntava, né, os mais velhos do grupo, na época, né, a coordenação. Que assim, o que a gente fazia? A gente começou a fazer um trabalho de muito convite. Há uns dias, há um tempinho atrás, uma moça do grupo de jovens, ela mandou a foto que ainda tinha um coração. Ela não mora mais aqui, né? Mas ela tinha um coração de cartolina que a gente fazia de convite, pô. E que não tinha a tecnologia, olha, tem impressora agora aqui, um computador de alta tecnologia, tu já viu, né? Tá bom. Aí, mas não tinha. Pode mostrar na tecnologia avançada, entendeu? Gambiarra, o nome disso, né?
Então, É pra voar isso aqui? Hã? Pode voar? Pode, tá. Não, Vamos, não, né? Vamos lá. Que tudo é... Então, a gente não tinha essa tecnologia e a gente ia pro que a gente tinha. Pegava, cortava a cartolina, fazia os coraçãozinhos Dava e escrevia. trabalho, Né? era feliz, né? A gente adorava. Tomava café fazendo isso, fazia e já montava encontro. Mortadela com açaí, açaí, muita mortadela com açaí. Ovo com açaí. Muito. Ixi, nem se fala. Ou farofinha dele com café, era selado. Eu tô te perguntando isso que eu não vivi essa época, entendeu? Foi. Eu não vivi essa época. Eu vivi essa época através dos meus filhos que eu vejo falando. Eu tenho dois filhos que são pajoteiros, né? E sempre vejo eles falando. E via vocês também. E veio assim, Paulo. Muita coisa que era trabalhosa naquele tempo, mas funcionava, né? A gente via que, Funcionava, era muito eficiente. que os grupos eram mais unidos, havia muita juventude. E hoje, cara, qual a visão que tu tem dos jovens hoje, num todo, dentro da tua comunidade, dentro da igreja? Sei que muitos foram embora, muitos casaram, hoje não tem tempo. Tu sente falta disso? O que tu acha que está acontecendo com a nossa juventude de hoje? Para mim, e Rubenil, é a análise das mudanças do próprio decorrer do tempo, né? Eu considero que no tempo que a gente era coordenador, que eu fui coordenador, era mais fácil de eu fazer ainda isso. Por quê? Mas o WhatsApp agora é fácil, tu manda uma mensagem, tu faz uma lista de transmissão, se tu não quiser, tu manda uma mensagem convidando todo mundo. Ajuda. Em compensação tem os outros, entendeu? Hoje tem gente que não sai da sua casa mais porque vive grudado no celular. Entendeu? Tem gente que é assim. Não, eu te confesso que às vezes eu sinto vontade, mas às vezes eu fui. Pra te ver, eu sou um senhor de 43 anos, pai, de avô. Às vezes eu fico lá, mas o que eu tenho feito? Meu polícia não, chega, a partir de agora eu não vou. Às vezes eu ficar até 5, 6 horas da manhã no WhatsApp, não dormir, ficar conversando com alguém, mas hoje eu não faço mais isso, entendeu? Chega uma hora, chega. Então veja assim, não é só do jovem. Então, as redes sociais são boas, são boas, mas acontece que às vezes atrapalha. E eu me ponho como exemplo disso, positivo e negativo. E eu considero que as redes sociais, elas são muito isso. Hoje elas influenciam, só que eu tenho considerado que ela tem influenciado de forma até muito mais negativa do que positiva. Porque eu acho que fria, né? A gente, o jovem hoje, ele não sabe, ou talvez, assim, pode ser colocado, eu vi outro dia uma matéria de um cara falando que se os jovens eles estão desse jeito perdidos, não sabem usar o que se tem, é que na realidade veio muito assim para o jovem usar do que primeiro para os pais, porque quem educa e quem ensina é os pais, né? Exemplo, eu mexo em algumas coisas, mas a minha filha que está por aqui andando ela tá curiosa aqui, papai, ela é muito curiosa. E se tu ensinares ela mexe em tudo, né? Coisa que no meu tempo, malamar, era o tijolão, né? Que a gente ainda ficava surpreso, né? Quando o cara tinha tijolão, né? Aí a gente ficava olhando, nossa, meu Deus, como é que o cara liga aquilo e tal, né? O cartão, né? Pro orelhão lá. Então hoje é muito fácil, e a gente não tá ainda funcionando além, né? Isso, e a gente talvez não tivesse, se a gente tivesse mais preparado para educar e ensinar como efetivamente se usar para os nossos filhos e tudo mais, para os nossos jovens, adolescentes, talvez fosse diferente. Mas eles estão aprendendo muito por conta própria isso, e com uma velocidade. A minha filha tem 5 anos já, né? E de vez em quando, porque eu quero um celular. Não, você não vai ter um celular ainda, porque você não tem idade para isso. Em compensação, há muitos pais que com 4 anos já dá um celular para a criança, para ela se virar e ficar mexendo lá, justamente para prender a atenção dela e não incomodar, né? E para mim não é desse jeito, né? Eu acho, exemplo, minha filha, ela quer ver... Mas ela sabe mexer no celular hoje. Ela mexe no basicão do YouTube, por exemplo, né? E aí... Algumas vezes ela quer, algumas vezes a gente dá, mas não é do jeito que ela quer, às vezes, porque não, mas tem aqueles pais não estão apaixonados. Não, passa dia, e a criança se acostuma. Se eu acho que quando a minha filha começou a ver YouTube, a gente tivesse, não, pode estar liberado, a gente não ia ter controle. E você assistiu muito a Peppa Pig? Quem? Você? Eu assisti muita Galinha Pintadinha já com ela. Peppa Pig, não? Não, mas foi muito. Ela gostava mais de galinha. Eu também passei por essa tortura. Eu passei por essa tortura.
Mas eu sou muito moleque, né, cara? Não. Sou eu não ia falar isso. Eu sou muito baderneiro. Eu acho que também é frutos de ter sido todo tempo trabalhar com jovem, né? Isso ajuda, né? Ajuda demais. Muita coisa assim. Eu me dou muito bem com a juventude. Sim, a gente... Eu sempre tive esse lado com muita facilidade para lidar com o jovem, né? Então, hoje eu uso muitas das coisas que eu aprendi lá atrás, eu uso hoje com minha filha, entendeu? Então a gente bagunça mesmo, a gente dança quando não tem o que fazer. De vez em quando a gente causa prejuízo, nós dois, e ela vai quer matar vocês. De vez em quando ela fica brava, mas às vezes depois ela fica, às vezes ela ri. Aí uma vez, por exemplo, a gente tava na saída, né? Você por que nessa hora a mãe sempre é chata, né? Não. Brincadeira. Normal. Aí outro dia a gente tinha só um pouco de açaí pra jantar, né? E não tinha mais onde comprar. Aí nós dois, na palhaçada nossa, vamos dançar. Depois a gente não bateu na jarra, não derramou o açaí todinho. Aí nós ficamos tristes depois. Mas foi acidente de percurso na hora da dança lá, mas tudo bem. Paulo, voltando naquele assunto, falando tá bonito, é juventude, é muito bonito evangelizar e tudo mais. Mas ser pai, jovem, desempregado, isso dá um choque. Você. Vamos lá, vamos mostrar a parte de pai, jovem, desempregado. Como é que foi? Como é que você lidou com isso? Assim, quando a gente ficou junto, eu com a Joelma, né? Eu já trabalhava como autônomo, né, de mototaxista e tudo mais. Então, assim, teve um certo período, morar de aluguel pesa no orçamento, aí tu tem tua alimentação, tem as outras coisas e... Então teve um momento assim, momentos já que pesaram demais, muito mesmo, da gente não ter quase nada, porque assim, mora de aluguel tem que assumir o compromisso, que é o primeiro ponto para tu morar, né? Tem que pagar o aluguel, não tem jeito, né? Então, depois a gente teve a opção de fazer, né? A gente mora no lado da casa do nosso pai, para dar um tempo da gente justamente folgar no orçamento. Porque, aliás, eu fiquei muito feliz sabendo que você está morando aqui do lado do casa do seu pai. A gente pode tocar esse assunto também, no início, de boa. No início não foi fácil, a família não aceitou, né? Ninguém queria. Até mais detalhe, a família não aceitar, né? Foi. Então como você conseguiu lidar e reverter essa situação também? Porque tipo assim, eu lembro que na época, até a gente conversou bastante. Sim. Eu chamei, lembro que você foi lá no escritório, a gente conversou muito, acho que por horas mesmo. Por as lágrimas, você lá, então depois com tudo, mas eu vejo assim, naquele momento, desempregado, vai ser pai, vai ter que assumir e a família não aceita. O que passa na cabeça do jovem? Então a gente sabe que a gente vive hoje, um mundo está perdido, muitos jovens se desesperaram em fazer besteira. E você parecia que naquele momento estava transtornado, mas conseguiu contornar isso. Então eu acho que você falar disso, assim, não é só expor a sua vida, mas também mostrar para a juventude, mostrar até para os pais que sempre há uma solução, sempre há uma conversação, né? Na realidade, assim, nosso problema, eu e minha esposa, é que na época a família realmente não queria aceitar, né? Ela não estava grávida, nada. Já começou do namoro. Era, só que o namoro aí, então a gente disse, olha, tá, bora ficar junto, bora. Quer ficar junto, bora. Então a gente vai enfrentar todo mundo e é o que a gente quer, a gente vai lutar por isso. Quantos anos vocês tinham? Vocês eram jovens ainda, né? Rapaz, estamos 6 anos juntos já, né? Tô com 31, eu tava com 25, acho que ela tava... Vocês já não estavam tão jovens, né? Porque aqui eu já tive uma certa maturidade. Tem jovem, aqui no Maranhão encontrei menina de 15 anos que tem 3, 4 filhos. Sim. Então, a gente, na época, ela não estava grávida, nada, né? Mas a gente queria ficar junto. Só que houve, sim, essa briga familiar e tudo mais, tanto da dela quanto a minha. Mas a gente definiu que queríamos ficar junto e tudo mais. Aí coincidiu, na realidade a gente ia até embora da cidade, porque a gente ia... tipo assim, pra não dar... fugir. É o famoso fugir, né? Fugir. Pra não dar problema nem pra família de um nem outro, como a gente queria, a gente ia embora. A gente tava tudo certo, ia pra Macapá. Justamente no dia que era pra gente ir, coincidiu... Não, a mãe dela aceitou de boa e tudo mais, conversamos com a mãe dela, chegou de Belém, enfim.
E a gente foi ficando junto, né? Alugamos o kitnet e começamos a trabalhar. Só que a gente sempre foi muito virado. Na realidade, a gente nunca ficou sem trabalhar, eu e ela. Porque quando a gente não fazia uma coisa, quando a gente diz que a gente não trabalha, né? Agora, quer dizer, ela está trabalhando, tudo mais. Mas a gente fazia mototáxi, fazia um bocado de coisa, ela fazia isso, fazia aquilo e tal. Então a gente sempre se virou, nós dois, né? Então depois de um ano juntos já, que veio a nossa filha, né? Era uma coisa que a gente queria muito ser. Eu sempre quis ser pai, né? A igreja, ela me mostrou isso. Hã? Você é um bom pai? Não sei ainda, eu acho que eu vou saber só... Eu acho que essa questão de ser pai a gente sabe só quando o filho cresce. Vou te fazer uma pergunta que parece absurdo. Quando eu tinha o primeiro filho, a menina Espinada perguntou: tu já ama teu filho? Eu falei: claro que outra pessoa, claro que eu amo, da boca pra fora. Mas depois que um tempo eu fui descobrir que a gente não ama de primeiro filho. A gente ainda tem aquele amor pela mãe ainda. Aí depois com o tempo a gente vai vendo que o amor maior da vida a gente é um filho. Sim, com certeza. Entendeu? Você passou por ter essa descoberta do amor maior? Eu na realidade, eu queria muito ser pai. Eu quis muito, assim, eu acho que foi uma das coisas que a igreja também me mostrou, né? Quando eu comecei a trabalhar com... Meus afilhados eram muito próximos de mim, tu lembra de tudo que a gente fazia era junto e tal. Então isso foi me dando uma identificação de que eu queria realmente aquilo. Então para mim foi muito prazeroso mesmo, foi algo que digo, é o que eu quero, né? Eu quero um filho. E quando ela nasceu, eu digo, cara, tá doido, é tudo que eu queria mesmo, assim, muito mesmo. Era minha filha. A gente que é homem, a gente sempre quer um filho, né? Então veio ela, graças a Deus, porque em algumas coisas ela se parece muito mais comigo. Tu sonhava ter um filho homem? Sonho ainda, né? Eu sonho, eu acho que ela tem muita coisa contra. Eu sonho em ter uma filha mulher ainda. Aí eu sonho em ter um filho homem. Eu acho que um casal pra nós já vai ser muito bom, né? Mas assim, ela é bem parecida comigo nas coisas, ela gosta das mesmas palhaçadas, brinca e faz, entendeu? Então a gente, quando fica em casa, a gente perturba muito, todo mundo na realidade até. Então eu fiquei muito contente mesmo, era algo particularmente eu queria, né? Eu queria muito ser pai, né? Então deu certo e graças a Deus ela foi ficando com a gente. Mas assim, Paulo, voltando aqui ao assunto, já que nós fomos atrapalhados por uma estrela. Assim, tu tem mágoas, cara, das pessoas, que eu lembro que muitas pessoas te julgaram, né? Eu lembro... Nem lembro mais. Na realidade, olha assim, por exemplo... Tu fez questão de delatar também. Cara, eu sou assim... Acredite, eu descobri que eu não consigo ter raiva de ninguém. Né? Nem de pessoas que fazem muito, muito mal, assim. Por exemplo, eu já fui assaltado, já roubaram minha moto e já fizeram tudo, já aconteceu um bocado de coisa assim, pelo tempo até que eu trabalho à noite. Mas assim, não consigo sentir raiva de ninguém, né? Pelo contrário, eu fico de boa. Então, não tem nem lembro. Na realidade a gente às vezes acaba até nem tocando, eu e ela nem tocamos muito nisso porque a gente acabou esquecendo. A família da gente, principalmente com a chegada da neném, acolheu demais. A mãe da Joelma, a minha sogra, ela é muito boa mesmo em cuidar da nossa filha, ajuda. Ela viaja para Belém com a minha filha para ajudar, porque às vezes não dá para mim, não dá pra A tua família ela é muito unida, todo mundo e batalhadora. A gente é um unido que briga muito, mas que na hora do vamos ver, todo mundo ajuda todo mundo, entendeu? Então, eu admiro como toda outra família. Eu admiro isso em vocês. Entendeu? Então a gente sempre acaba ajudando um ou outro. Então aqui em casa todo mundo ajuda a cuidar da minha filha quando precisa. Todo mundo ajuda a cuidar dos sobrinhos, que tem a minha outra irmã que tem filho também. Então todo mundo ajuda todo mundo, né? E aí a gente vai levando, graças a Deus. Então não tenho... Aí você fez o trabalho na igreja, hoje você é respeitado na igreja pela juventude, não só aqui de Brega, mas do Marajó, né, pelo trabalho que você fez aí. E de repente você começa a militar com problemas sociais. Em vez de você entrar na rede social, buscando melhorias, com um mototaxista, tentando se organizar.
Aí, de onde surgiu essa vontade, ou foi a necessidade, ou foi de repente você ter sido assaltado, que você correu atrás de mais valorizar melhor as pessoas? Onde surgiu? Você tinha essa vontade, ou de repente foi a necessidade que fez você ir para redes sociais e começar a bater, a começar a debater, a começar a lutar pelos próximos também? Na realidade, tá aí mais uma coisa que a igreja e a pastoral da juventude me ensinou, entendeu? Muita coisa aprendi da igreja, e uma das coisas foi isso, né? Eu tive a oportunidade de ser, dentro da pastoral, praticamente fui tudo, né? Dentro dos cargos que a gente pode ter, né? Fui coordenador, comecei da base, primeiro fui integrante de grupo, depois fui coordenador, depois de coordenador fui participei da coordenação da pastoral da juventude a nível daqui, né, da paroquial, e depois da prelazia, enfim, participei de tudo. Então essas andanças, com a pastoral e com o trabalho, ela foi me dando uma certa maturidade política mesmo, né? Eu fui começando a ver e a entender que, por exemplo, a igreja, Rubenil, ela faz um trabalho muito bom, até em termos de políticas, que o próprio Estado não faz, não consegue fazer. Só que, por outro lado, eu cheguei à conclusão que só estar dentro do espaço da igreja não é suficiente. Infelizmente não é. A gente precisa se envolver efetivamente nas questões de políticas, de buscar políticas públicas, né, de querer ser político. Hoje eu não penso outra coisa a não ser seguir a vida pública mesmo, seguir a vida política, né, é um desejo que eu tenho, eu acho que é algo que eu posso contribuir bastante mesmo com a comunidade, né? A gente mora num bairro aqui que é muito esquecido, né? Então eu acho que eu posso contribuir com o meu bairro, eu posso contribuir com a juventude, eu posso trabalhar com projetos. Então eu acho que esse meio, ele é de fundamental importância para que a gente possa ajudar a transformar vidas mesmo, né? Sendo bem usado. Eu tenho aprendido o seguinte, Paulo: se os bons não fazerem política, quem é que faz? Vai continuar com os maus, entendeu? Com certeza. Os maus estão aí. Então, tipo assim, quando eu saí da rádio, da TV, era uma coisa que eu queria também. Sim. Eu tive convite para ser candidato a vereador aqui em breve, convite para ser candidato a vereador em Anajás, convite para ser candidato a importar a última eleição, mas tipo assim, eu não me vejo político sendo um político legislador. Sim. Mas sim aquele que faz a política acontecer por trás, entendeu? Sim. Ir buscar bastidores, bastidores, né? entendeu? Uhum. Hoje a gente faz uma política de assistência ali muito grande no Marajó, através das ações sociais, pessoas que estão envolvidas com problemas de pessoas deficientes. Então eu me sinto muito feliz nesse sentido, entendeu? Então eu me sinto realizado, mas ainda falta muito. Ainda falta muito porque, tipo assim, o interesse, vamos jogar bem claro, o interesse da maioria é por poder, não é para ajudar o povo. Isso você visualiza, porque se fosse, vejam bem uma coisa, e às vezes até o culpado é o próprio povo, que aceita as migalhas. Eu fui candidato a essa eleição de novo, né? Aí muita gente perguntou assim: Paulo, eu pensava que ia ganhar. Eu disse, eu pensava também que eu ia ganhar. Porque a juventude, a própria juventude nessa hora não vê o benefício. Aí a gente vai bater, vamos ser agora um pouco, digamos assim, não problemático, mas aquela palavra que eu te falei, acho que faltou a palavra agora aqui, vamos ser críticos, vamos ser críticos e também criticados bastante pelas pessoas. A gente fala que quer o bem de todos, sim, mas muitos querem o bem de si. Com certeza. Entendeu? Na realidade, a gente percebe que o cara que tem conseguido ganhar a eleição, e aí eu vou fazer uma análise dentro do município que eu participei e tudo mais, é o caboclo que ele tem pensado mais em si, né? Assim, eu conheci e conheço pessoas que foram candidatas aqui no município de Breves, que eu garanto, desde a eleição passada, que eu participei também, quanto dessa, que seriam excelentes legisladores, por exemplo. Mas não estão lá, né? Mas não ganha. Infelizmente, porque aí muita gente falava isso, né? Pô, Paulo, pensava que ia ganhar. Mas eu não tinha uma coisa que esse cara que pensa em si só, ele tem, que é justamente o dinheiro. Eu tenho mensagens, eu até falei que ainda vou bater prints e fazer um post e tal, mas ainda não deu tempo, mas eu tenho várias mensagens do que se pedia, por exemplo, pra gente que é candidato.
Primeiro que quando a gente é candidato, a gente entra como candidato, o cara muda já a imagem da gente. Diz que a gente está vindo candidato, então a gente está cheio de dinheiro. Né? Esse é um primeiro ponto. Os teus amigos pensam desse jeito, tá buiado na grana. Né? Exato. E... Os teus amigos, de verdade, eles te apoiam. Os teus amigos que não são teus amigos, eles já vêm te dar facada. Aí ele já fica assim e tal. Aí o que acontece? Por exemplo, eu perdi muitas lideranças que a gente já tinha conversado atrás e tal, porque nesse período de transição, o cara lá, o cara que era vereador, tinha tantas vagas de emprego, então ele deu para essas pessoas vagas de emprego. Então já me tirou de muitas pessoas que iriam me ajudar, mas que precisam do emprego. Essa que é a verdade. Pelo menos nesses meses o cara vai precisar, então é a troca que se faz. Eu conheço vários que aconteceram isso comigo. O cara que precisava, por exemplo, nesse período da eleição, arranjar um trabalho. Eu não tinha como pagar, entendeu? A gratidão do humilde, sendo grato, também se aproveitou daquela humildade, daquela necessidade daquele momento. O cara faz isso, né? Mas eu fiquei muito feliz ainda no processo eleitoral do município. Teve quantos votos aqui? Eu tive 140. Só que eu fiquei feliz porque os votos que eu tive ajudaram a não eleger alguns desses caras, entendeu? Foram votos que poderiam ter reeleito alguns vereadores. Saíram 10 vereadores daqui do município, 10 vereadores. E eu falo sem medo, assim, eu sempre me posicionei muito forte. Você se acha polêmico? Essa é uma coisa engraçada. Polêmico. Há um tempo atrás aí tem pode conversar com o Dot, que ele sempre fala isso, eu posso falar o nome dele, ele sempre foi muita gente boa comigo, o Dot, né? Apesar de eu criticar muitas das vezes. Dot, mas ele sempre falou quero assim... te entrevistar também, Dot, vamos conversar. O Dot, ele sempre falou assim, que eu era um dos caras mais polêmicos das redes sociais que tinha no município. Eu e mais uns dois, agora eu não lembro quem eram os dois. Isso porque eu nunca tive vontade de fazer isso nas redes sociais. Então ele sempre me chamou de Paulo Polêmico, né? Paulo Polêmico, porque eu sempre critiquei mesmo. Assim, mas as minhas críticas sempre foram seguidas de opções que se tinha. Eu sempre gostei de audiência pública, que era a oportunidade que a gente tem de pegar, tá todo mundo lá, tá às vezes prefeito, tá todo mundo lá, só num lugar, deputado, e pega e rimpa ali. Às vezes não resulta em nada, mas às vezes também dá pra dar uma cutucada boa, pelo menos, né? Então eu sempre fui esse cara de falar mesmo. Eu descobri que eu não nasci pra ser puxa-saco. Eu não consigo ser esse puxa-sacão mesmo. Eu sou o cara que, assim, eu apoiei aqui, acho que não tem problema de falar, né? Livre, filho, fala à vontade. A gente apoiou o Charão aqui, né? Como candidato. Mas eu acreditei bastante no projeto político que o Charão apresentou. O Charão chegou e disse: Paulo, a situação é essa, o projeto é esse, a gente vai ter esse espaço para a juventude dentro do governo, a gente vai fazer dessa vez desta maneira e tudo mais, né? E a gente vai fazer assim, a gente vai sentar com vocês, os mototaxistas e tudo mais. Então, ele me apresentou um plano que eu achei super interessante para que eu possa trabalhar, porque o que eu esperei, muita gente já perguntou também, pô, por que tu veio candidato, o que tu espera? Eu espero, sendo candidato, ser ouvido mais, é a oportunidade que eu tenho de ser ouvido, a gente abre leques, a gente conhece pessoas, exemplo, no período eleitoral eu conheci um deputado, antes do período eleitoral eu conheci um deputado lá de Belém chamado Disseu, e a gente começou a articular algumas políticas e tudo mais. Ele já me apresentou um cara que ele faz parte da coordenadoria de juventude da CJUDH lá, que é uma parte dentro da CJUDH, que é o Flávio de Paula. No mesmo período da eleição ele veio visitar o município e nós reunimos aqui em casa mesmo, né? E nós batemos um papo. Agora a gente teve 4 suicídios direto. Seguidos no mesmo dia. Seguidos, né? E eu disse: meu Deus, o que tá fazendo? O que tá acontecendo? A gente não vai fazer nada. Mandei umas mensagens para alguns parceiros: olha, eu quero reunir e tal. E mandei mensagem pro Flávio. Por ocasião do destino, o Flávio já tinha organizado lá, já tinha visto a notícia daqui, o secretário adjunto já tinha mandado mensagem para ele, e a gente começou a articular. A gente vai fazer uma ação, vai acontecer uma ação agora dentro do município, que ela nasceu de um pedido meu. Eu não sou vereador, né?
eu não sou nada. Mas um pedido que eu fiz, e graças às articulações políticas, vai gerar uma ação dentro do município do estado. Parece pouca coisa, mas não é. Entendeu? Porque às vezes nem o próprio vereador consegue trazer ações dentro do estado, entendeu? Então, o que eu espero sendo político, uma pessoa pública, é isso, entendeu? Eu quero trazer o que eu puder pra cá, pra dentro do município, pra que a gente melhore. Não é brincadeira o que está acontecendo, né, nessa questão de suicídio. A gente precisa de uma política efetiva, mais concreta aqui para dentro do município quanto a essa questão da saúde mental, entendeu? Nossos jovens estão se matando e infelizmente se a gente não cuidar vão se matar mais, né? Vão se matar porque é um caso grave mesmo que tem dentro do município. Então não dá para ficar parado. Então, graças às articulações políticas, a gente tem conversado hoje, veio aqui a Érica, que está dentro do governo, que vai ajudar também. Sentei com a Jucineide Barbosa, que é a secretária de saúde. Nós vamos aos poucos trabalhando. Eu acho que para um governo dar certo, tu precisas ter a sociedade civil que seja pelo menos organizada dentro do processo para questionar. Porque e caminhar unido. Isso, porque quem sabe onde dói aqui no meu bairro é eu que moro aqui. Quem sabe onde dói lá na Cidade Nova é vocês que moram lá. Quem sabe onde dói lá no aeroporto é eles que moram lá. Mas, então, não adianta só um falar, todo mundo tem que falar a mesma língua, né? Esse é o problema. Então por isso que a importância da sociedade civil dentro de um processo de governo, né? E de dizer, olha, eu acho que dá para fazer isso. Então meu papel, o que eu quero é poder contribuir dessa maneira, né? E ser ouvido mesmo, para que as coisas saiam. Então dia 13, aproveitar, fazer logo propaganda aqui, dia 13, dia 14, dia 15 agora, vai ter uma ação da CJDH aqui dentro do em fevereiro ou janeiro? Agora já desse mês, né? Hoje é 11, final de semana agora, né? Que vai começar a trabalhar, fazer um trabalho sobre essa questão da saúde mental dentro do município, né? Com os nossos jovens, vai ter oficinas e tal. Então eu espero essas coisas, entendeu? A gente teve, tu falaste lá atrás, né, sobre a questão dos mototáxis. Eu já estava rodando um tempão de mototáxi, aí de repente eu olho toda noite era 1, 2, 3 mototáxis assaltados. Não era só assaltados, o cara pegava o mototáxi e metia ele a ripa mesmo. Mataram o seu Manuel, o seu João lá na estrada, né, foi um dos crimes mais bárbaros que teve. Depois mataram mais outro na estrada, né. Então aí a gente começou a pensar nessa questão da organização da categoria aqui. Eu acho extremamente necessário a gente organizar a categoria. É uma questão social e econômica do município, falava isso pro Charão. Por que social? A gente tem mototáxis aqui, Rubinho, que ele roda assim, ele aluga uma moto, aí ele paga R$25 de aluguel de moto. Isso diário? Diário, é R$25 o aluguel da moto, aí ele paga, obviamente, para a moto minimamente circular, tem que ter uns 10 contos de combustível. E ele também, vamos supor, tem família. Ele vai ter que tirar de lá o dinheiro para comprar comida para sua mulher, para o seu filho, né? E vai ter que, se tiver aluguel para pagar, por exemplo. Então, voltando, né, o caso, passou o trem aqui. Toda hora aqui. Deu um trem aqui agora. Aí eu pago o aluguel da moto. Sim. 25 contos de aluguel da moto. Quando o cara é bacana, ele deixa por 20, sei lá. Mas é raro, às vezes é 30. Mas diariamente ele consegue? Aí é que tá. Conta aí comigo. 25 de aluguel da moto, 10 de gasolina, lá vai 35. Aí se for pensar que hoje uma alimentação básica tem que ter uns 30 contos pra te comer um basicão. O açaí tá caro agora, né? Tá 10, dela. Né? Então lá vai uns 30 contas, vai lá pros 65, né? Aí se tu for pensar que às vezes as nossas ruas são desse jeito, fura pneu e tal. Então o cara minimamente ele tem que fazer uns 80 contos por dia para ele se manter, né? Para ele se manter. Aí eu te falo, é muito difícil fazer isso. Aconteceu um fato comigo, eu trabalhava numa rádio aqui, eu ia pra rádio. Era por volta de 2 da tarde, eu fazia programa, eu ia pra rádio. Eu sempre gostei de andar. Sempre gostei de andar e fui andando. E chegando dentro do hospital, tinha um mototáxi derrubando o manga. Aí, derrubando o manga lá. Aí eles brincavam, eu falei alguma coisa pra eles, eu não lembro, foi na brincadeira lá. Aí eu falei, porque fome dói, até agora não consegui nem pra almoçar.
Mas acontece acontece mesmo isso? Sim. De rodar até meio-dia não ter? Eu fiquei aquilo pensando, entendeu? Acontece sim. Olha, às vezes a gente roda, eu trabalho mais à noite, né? Foi uma opção, porque eu fui criando clientela e tal, que gostava mais, não tinha opção assim pra noite, né? Então eu fui criando esse vínculo, então eu rodo mais à noite. Mas tem noite de tu não fazer nada, quase, entendeu? Acontece mesmo. Então, como por exemplo, se tu paga aluguel, tem todas essas questões, como que tu vai te manter? Como tu vai manter tua família? Aí eu lembro que uma vez a gente teve numa audiência pública que o defensor cobrava a questão da questão do... Eu vou levantar pra ligar a luz aqui. Tá? Ah tá, eu ia te falar se não tá ficando. Peraí, eu vou subir. Filma. Pronto. Então... Papo Marajó é assim, não É. tem dessa não, tudo acontece. Aí, então eu falava pro defensor, como que o cara vai pensar em comprar uma carteira de habilitação? Boa, tô falando Entendeu? muito interessante isso. Como que ele vai pensar em comprar habilitação? Será que eu tô aqui precisando dar comida para minha filha, para meus filhos, ou habilitação? Aí eu tenho que pagar o aluguel da casa que eu moro, ou habilitação. Aí eu tenho que dar os 25 da moto ou habilitação. Tu não tens como fazer isso hoje. Então o que eu questionava, inclusive conversava bastante com os candidatos. Eu tive a oportunidade de conversar com quase todos os candidatos, né? E eu sempre falava assim, a gente precisa dar um olhar diferenciado para isso, entendeu? A gente tem uma população muito grande hoje que vive como mototaxista, da renda de mototaxista. Vive disso. Já ficou de informar porque é tão caro a licença da carta? É padrão, né? Valor padrão praticamente. Só que o que eu acredito? Eu acredito que o primeiro ponto dentro do município é tu trazeres os mototaxistas pro teu lado, colocar, ver a gente, eu acho que tem em torno de 4 associações aqui dentro do município de mototáxi. Chama primeiro as associações, vê o que é que falta para elas se organizarem, se legalizarem. Organiza isso. Aí tá, fechou as associações, organizado, agora chama todo mundo. A gente tem ginásios aqui que dá para sentar todo mundo, né, sem risco algum, e reúne com eles. Olha, a partir de hoje, para você rodar de mototáxi, você vai ter que estar dentro de uma associação, entendeu? Então essas são as associações aqui. Elas vão ter esse limite de vagas, né? Por exemplo, sei lá, 200 vagas para cada um, né? Supomos que sejam 5, dá 1000 mototáxis. Cadastra os caras lá, né? Tudo bonitinho, faz cada associação com uma cor definida, padrão, entendeu? Hoje, Benil, no município, o cara mata com a camisa de mototáxi, o cara assalta com a camisa de mototáxi, né? Então tudo o cara faz. Tenta estrupar mulheres aqui em breve. Eu tenho vários depoimentos de meninas que já falaram que já correram, que o mototáxi já quase estruparam e tal, entendeu? Abusaram, né? Então a gente tem esses depoimentos de meninas. Então isso porque qualquer um pega uma camisa e Você faz sente isso. assim que há um certo preconceito? Tem muito preconceito com mototáxi. A gente vai chegando por aí, o cara já vai olhando de pé, né? Já vai olhando meio de banda assim com a gente, né? E tudo mais. E foi engraçado, eu estava no conceito tutelar, né? Já com a banda do final. Então eu lembro que eu ia na padaria, todo mundo me olhava de um jeito, né? Com camisa de mototáxi e tudo mais. Sempre fui da padaria com camisa de mototáxi e tal, às vezes. Aí eu comecei a ir lá no carro do conselho. Todo mundo olha pra gente de outro jeito. Então é evidente que há uma preocupação, mas é pelo espaço ocorrido. Então o que eu acho? Isso já é um primeiro passo para tu organizar, definir, olha, a partir de hoje o Benil é mototáxi. O Benil tá com o endereço, tá com o número, a camisa dele é essa e tal, tal. O Benil não vai mais rodar de mototáxi, ele vai entregar a camisa para a associação porque é a camisa e tal, entendeu? Ter isso tudo amarrado dentro do estatuto da associação e tudo mais. Para depois tu começares a ajudar, tem que ter uma contrapartida do município no que diz respeito a ver como ajuda o cara a tirar o seu veículo, né? Pode ser através do... Hoje a gente tem o crédito cidadão, por exemplo, dentro do estado, que dá para tirar financiamento de moto, entendeu? E aí depois tu ir trabalhando, o cara vai tirar sua habilitação, aí sim, é todo um processo que eu acho que precisa ser construído aqui o mais rápido possível, né? Porque olha, eu te garanto,
durante todo esse tempo que a gente está com a nossa associação, eu tentei por diversas vezes sentar, por exemplo, com o prefeito, o antigo prefeito, né? E eu não consegui sentar para falar essa ideia. Isso é um problema que eu vejo, não é só de Brega, mas do Marajó, sabe que eu rodo o maratona. As associações, elas não são regulamentadas, elas não são organizadas em documento. Então acho que hoje, se não tiver documento, não serve de nada. E precisa entrar nesse processo. Aí vamos nessa coisa. Quando você é na mototáxi, você vai olhar de um jeito. Quando você vai como conselheiro tutelar, você vai olhar totalmente de outra maneira. Porque você vai com uma entidade organizada. Sim. Então eu vejo muito, eu vejo que hoje você trabalhar a organização, ninguém gosta. É chato. Mas isso vai te dar garantia. Olha, eu te garanto que acerta até um pé atrás do próprio mototáxi. Só que aí é por isso que eu acho que tem que entrar. Aí eu acho que é por isso que tem que entrar a contrapartida do município. Do momento que você sentar Ministério Público, que você sentar, né, todos os autores, Câmara de Vereadores, prefeito, dizer que é isso que vai acontecer, vai fluir a coisa, entendeu? Vai fluir. Então acho que é um processo que precisa ser levado a sério aqui, né? Foi uma das minhas bandeiras dentro da minha campanha agora eleitoral, e eu estou tentando. Vou lutar para que saia do papel, e que o prefeito, se Deus quiser, vai ajudar a gente vai estar trabalhando isso, né? Até ele me falava, a última vez que eu vim com ele, que a gente vai estar trabalhando dessa forma, né? Então, para dar meio um link naquilo que tu falavas, para mim a política ela é muito isso, entendeu? Ela vem para servir para isso. É eu estar dentro desses espaços, mas usar esse espaço para melhorar a vida do coletivo, entendeu? Não a vida do Paulo, que eu preciso de dinheiro, óbvio que sim, porque eu preciso de um bom emprego, óbvio que eu preciso, mas eu acho que além disso, eu preciso morar em um bairro seguro. Exato. Eu preciso morar num bairro onde eu tenho uma escola que dê qualidade, porque eu quero que a minha filha estude em uma escola pública, mas que tenha também qualidade, entendeu? Então todas essas questões é que é necessário se ver. Então a política para mim ela serve nesse sentido, de eu melhorar a vida do coletivo. Eu não posso pensar em ser político e não pensar no que está acontecendo com os nossos jovens, que está matando, que está morrendo e que está se matando. E que está roubando ainda. E que está roubando, está fazendo de tudo isso. Então eu não posso jamais, como jovem, que me digo cristão, da Pastoral da Juventude, da Igreja Católica Apostólica Romana, fechar os olhos para isso. Agora veja assim, algumas pessoas mais próximas de mim, eu não vejo você uma pessoa que tem opinião, eu não vejo você se posicionar com nada nas redes sociais. Eu acho que respeito quem faz na rede social, mas por trás eu gosto de estar fazendo, você lembra muito bem, na frente da TV, da rádio, sempre ajudei muito na parte da cultura, sim, denunciando essas coisas e tudo mais. Nunca me curvei para político, entendeu? Mas eu vejo assim, hoje, vamos começar, você pensa, você sonha em ter um bairro melhor para as pessoas, para todo mundo. Mas não adianta só você sonhar se as outras não vêm abraçar com você. Sim, não adianta só o Paulo querer isso. O que acontece? Hoje já se tentaram organizar associações, mas vem um vereador que puxa para assim, vou puxar para mim isso aqui. Sim. Já pensando no voto no futuro. Mas aí a culpa é desse vereador? Não. Ele está jogando a dele. Eu tenho que manter meu emprego. Qual é o meu emprego hoje? Eu sou vereador. Então eu vou pegar esse pessoal aqui, vou enrolando. O que vai acontecer enrolando? Não vou dizer o nome de vereador aqui, mas você sabe que durante muito tempo algumas associações surgiram aí que tinham por trás vereadores que enrolaram essas pessoas, não fizeram nada, porque queriam os votos, entendeu? Muitos já não se elegeram, não estão nem vereadores mais. Então, vou dar minha opinião aqui. Agora chegou a hora de vocês, que são os trabalhadores, que necessitam, que são marginalizados, que não têm seguro nenhum, não têm segurança nenhuma, não tem direito a nada. Como associação organizada, você não tem direito a muita coisa. Então está na hora de você, ou seja lá quem for, sentar com todo mundo e todo mundo pensar nisso. Chegou a hora de eu pensar em mim. Sim. Porque, desculpa, tenho amigos que têm mandato, tenho amigos prefeitos, deputados, mas político não pensa em você. Os políticos que estão hoje, eu ainda não sei, estão entrando os novos aí, vamos ver se eles mudam. Sim. Mas os antigos não pensaram no 10, povo. né? Não pensaram no povo, só pensaram no voto deles. Entendeu? Então, sim, eu raramente falo sobre isso, mas eu hoje vamos o papo é reto aqui, eu sempre falo com as conversas. Então, Paulo, parabéns aí, fico feliz mesmo em ver que ele tem que conversar contigo há muito tempo, só que a correria não dá, então como eu botei esse projeto agora para acontecer,
Então, que outros jovens também possam se espelhar em ti, possam vir somar contigo, e que tu não desista, cara, não desanima e também não se corrompa com o poder. Porque o pior disso tudo mais, nós perdemos muitos nossos heróis que vão nascendo pro poder. O dinheiro e tal, acaba perdendo. Então, cara, foi um prazer conversar contigo. O papo rendeu mesmo, acho que muitos jovens aqui que vão ouvir isso aqui, vão se inspirar. Acho que muitos políticos também vão ter mais noção, você vai ser procurado pelos políticos, pô, tá um cara bom, vem trabalhar comigo, mas eu acho que não é por aí não, entendeu? Eu acho que a gente tem que ir firme e forte no que a gente pensa, no que a gente luta. Por mais que a gente morra com uma utopia, mas a gente vai morrer com dignidade. Filho, também pensa assim, eu sempre digo, muita gente me questionava algumas coisas, pô, Paulo vem candidato, mas a gente tem que parar, Rubenil, com a história de que todo cara que vem pra política, ele vai se corromper. Se a gente pensar desse jeito, mas antes de tu parar, mas antes de tu não sonhar, porque assim, se eu lembro que uma vez a gente começou uma discussão dentro do grupo da comunidade aqui de Santo Antônio, e eu falava pra Débora, se fosse tu que viesse de candidata à eleição, eu votaria em ti, com os olhos fechados, e eu ia acreditar em ti. Não porque, sei lá, tu ia me dar alguma coisa. Eu ia votar em ti porque eu acredito em ti, porque eu te conheço, porque eu sei o que tu já fez, dando ainda as coisas aqui dentro da comunidade. Imagina que tu não poderia fazer, né? Eu lembro que eu falei isso no grupo. Então, eu acho que a gente precisa acreditar justamente nessas pessoas que a gente considera bom, tá entendendo? Eu acho que esse é o passo, é acreditar nas pessoas que a gente considera bom, que sempre fizeram, que sempre mostraram algum serviço. E infelizmente o que tem acontecido é que pessoas que nunca fizeram absolutamente nada dentro do município, eles têm ganhado a eleição, aí o cara vai depois, o mesmo cara que ajudou a eleger ele, vai para as redes sociais e fica criticando lá. Mas essa Câmara de Vereadores não faz nada, é isso, não sei o que. Velho, tu optou em votar em alguém que nunca fez nada na vida, que o cara não sabe nem o caminho de construir um mínimo de um projeto social. Sei lá, exemplo, a gente tinha um vereador jovem na eleição passada, no mandato passado, mas o que saiu para a juventude dentro do município? Nada. Ele nem sabia o que estava fazendo lá. Nada. Entendeu? Acho que ele nem sabia o que estava fazendo lá. E pra mim era alguém que poderia, alguma das pessoas poderia ter puxado essa história da questão da juventude. Hoje a gente está brigando, eu particularmente, junto com algumas lideranças, a gente está brigando para que a gente construa política de juventude aqui dentro do município de Breves. A gente está lutando para que o mandato do Charão se una ao mandato do Estado, que agora todo mundo é muito próximo, para que a gente construa algo diferente do CIA dentro do município. Não dá mais, Rubenil, para as opções de lazer do município, para a juventude, ser Big Burger, Casa da Seresta, Boate Marino, não tem como. Aí porque você vai perguntar assim, mas o jovem se envolve na droga, o jovem está se envolvendo na criminalidade. Qual outra opção tem aqui? Cara, eu acompanho. Aí tu vai pra praça, lá nas praças que a gente tem, o que é que mais tem lá? Barraca de Capetão, né? Aí o que é que o jovem vai? E vai ter esse contato, e depois, mano, não tem jeito, entendeu? Então a gente precisa ter outras opções dentro do município. Isso se chama política pública para a juventude. Então o que eu quero particularmente, é o sonho que eu tenho, é dentro desse mandato do Charão poder contribuir com ele, né, para que a gente construa essa política. Hoje a gente tem uma parceria muito boa com o Estado, através de um deputado, através de uma coordenadoria de juventude que está à nossa disposição, mas a gente precisa aqui dentro trabalhar, entendeu? E é preciso, Rubenil, que cada município daqui trabalhe em política de juventude. É preciso, porque senão o jovem lá na sua cidade, meu amigo prefeito, vai continuar se matando, o jovem vai continuar fazendo o que quer, e jovem de dentro da igreja mesmo vai continuar fazendo isso. É porque precisa de outros olhares, ele precisa ter oportunidade de emprego, ele precisa sonhar. Nossos jovens, a gente faz uma análise que às vezes assim, eu lembro que a gente falava, eu não vou estudar porque o futuro é a Madenorte. Tu lembra? Aqui em Breves, por exemplo, o futuro era a Madenorte, aí acabou a Madenorte. E agora? O jovem ficou com esse ponto de interrogação na cabeça, entendeu? Sem opção, de sonho.
né, de trabalho, de perspectiva. Então a gente precisa dar a esse jovem uma perspectiva. E aí passa pela união da sociedade civil, as entidades religiosas, passa pela união com o município, passa pela união com o Estado, para que a gente possa construir. E na realidade, assim, eu vejo que a política, a igreja, elas me ensinaram a pensar desse jeito. E eu acho que dá pra gente fazer, sim. Basta querer, basta o cara pensar menos no bolso. Agora vamos, né, polemizar um pouco mais. A igreja nos ensina, mas infelizmente não nos ajuda, né? Acho que eu sofri muitas críticas. Eu sinto isso. Muitas críticas por ser candidato. Eu abro para você que eu sinto muito isso. Dos nossos líderes maiores, eles se omitem. Eu senti muita... Desde assim, uma coisa que eu senti atrapalhar muito, né? Já que o papo é reto, quando eu vim candidato, a primeira eleição que eu me envolvi para concorrer a alguma coisa foi a eleição por conceito tutelar, lá atrás. E desde aí, mesmo com todo o meu histórico de ajudar mesmo, eu sempre ajudei na igreja, tu sabes disso. Não importava o freio que tivesse aí, a gente sempre trabalhava, e limpava e fazia o que fosse preciso. Quando vocês precisavam, a gente ia. Quando todo mundo precisava, a gente ia. Então, porque a gente sempre gostou disso. Mas quando eu me envolvi e que eu pedi ajuda de pessoas de dentro da igreja, falaram que eu queria me aproveitar da igreja. Quando eu vi candidato a primeira vez, aí foi pior. Então eu fui sentir na pele. Essa eleição eu tive uma conversa muito boa com o atual pároco, né? Muito boa mesmo. O cara foi muito gente boa, né? Me deu muitos conselhos assim. Muito melhor do que da eleição passada, por exemplo, que o padre antigo, eu não lembro quem era, mas não era o Frei Gabriel, nem quis me atender direito para conversar, né, e tal. Esse foi muito gente boa. Mas assim, eu acho que a igreja, ela precisa trabalhar muito essa questão do amadurecimento político. Jovens da nossa igreja poderiam ter abraçado, talvez, não que eu fosse o melhor, mas eu acho que eu era uma das boas opções. Sou muito sincero em falar isso. Eu vou te falar uma coisa. Uma vez eu falei com o padre que eu sou aquilo que ele me ensinou no altar. Mas aí ele me questionou uma coisa. Eu falei: você quer que eu seja? O Senhor quer que eu seja aquilo que o Senhor prega lá no altar ou aquilo que o Senhor prega aqui embaixo? Então acontece muito disso. Às vezes, porque está lá na igreja, mas às vezes acontece muito disso. Às vezes, isso é uma tristeza que eu tenho muitas vezes, entendeu? É porque a gente precisa, quando a gente precisa do apoio, falta, né? Não falta esse apoio. Então, o que você está sentindo agora é uma coisa que realmente às vezes a gente deixa o nosso irmão desejar muito. Não que eles são obrigados a apoiar, mas tipo isso, assim. Mas, até porque a democracia é opcional. Mas se tu fores fazer um balanço, por exemplo, eu tive jovens que poderiam muito bem ter contribuído, até por tudo que a gente já fez pela pastoral e fez por esses jovens, poderiam ter contribuído comigo, mas optaram em apoiar a gente que nem da igreja católica eram. Que nunca fizeram nada, né, pela igreja ou pela sua comunidade e tudo mais. Então, para mim é uma questão de amadurecimento, de conscientização, de entendimento real de como é a questão política, entendeu? E olha, nós somos ainda, a igreja católica, ela é a maior aqui dentro do município, mas quem mais elege vereadores são evangélicos, né? São unidos, todo tempo, né? Então a gente perde muito nisso. Mas enfim, eu acho que é toda uma questão de processo. Nós estamos aqui, né, criticando a igreja católica. Estamos falando de atitude, de ser humanos. É isso, né? Isso que deixa bem claro também. Como eu disse, a gente teve um papo muito bom com o Frei, que está aqui como pároco, e foi muito bacana mesmo, né? Mas assim, vai muito também de cada indivíduo. Mas enfim, a gente, como eu te falei, eu não tenho amargura nenhuma, então tudo que eu faço, particularmente, eu sempre falava, o projeto é meu, mas se não for assinado por Deus, né, tem que ser assinado por Ele. Eu acho que tudo tem seu tempo. Talvez meu tempo não fosse agora, como não foi, mas de repente pode ser na próxima, né? A gente vai amadurecendo, vai construindo, e eu acho que tem que ser uma coisa chamada de mérito. Eu quero ganhar por mérito, não por dinheiro, não por comprar, né? Eu quero ganhar a eleição e dizer, olha, eu ganhei a eleição porque foi isso, isso e isso que eu fiz durante a minha vida e hoje eu estou tendo a retribuição, entendeu? Então, eu quero te agradecer pelo papo mesmo, né? Se a gente fosse ficar conversando aqui, passaria a tarde inteira, que é muito papo, é muita história. Mas assim, muito obrigado. O projeto é muito bom. Eu acho que precisa
enaltecer todas as vezes que eu fui pro interior, com a pastoral, evangelizar. Ixi, há muitos anos eu falo uma coisa, em todo lugar que eu vou, a gente a gente enaltece muito quem vem de fora, muito. Ai, o missionário tal veio de fora e tal, o cara fala assim e tal, e é missionário, é isso, é aquilo e tudo mais. Eu vou usar o termo missionário para todos os âmbitos, né? Tanto papá e tudo mais, mas eu sempre digo, em todo lugar que eu vou, o verdadeiro missionário é o cara lá, o seu Joãozinho, lá da comunidade tal, lá do Rio tal, porque antes que sequer padre chegasse lá, o seu Joãozinho mantém viva a fé, né? Já ia lá e fazia o terço da Divina Misericórdia, fazia o terçozinho e tal, evangelizava do jeito que podia, pegava sua canoinha, fazia a novena, ia fazer qualquer outra coisa, ia fazer o culto, entendeu? Então, então a gente precisa efetivamente dar essa valorização para os caboclos daqui, marajoaras, que sempre fizeram, sempre a gente tem muita gente que sempre, a gente até falava o nome de algumas pessoas que me ensinaram bastante, mesmo que eu aprendi muito olhando, né, no período que eu comecei ainda nesse caminho de igreja, sempre tentei aprender com as pessoas, né? Então eu acho que o projeto é massa mesmo, é esse o caminho para fazer para mostrar de fato o que esse povo faz, né? E também, antes de vir pra cá, verdadeiros missionários. conversando com uma amiga, seria também até uma maneira de nós arquivarmos isso. Que Sim, tantas pessoas passaram, tantos senhores que já morreram aí, não tem essa história gravada. Olha, a prova pastoral, a gente não tem ainda, é até um desejo que eu tenho da gente fazer um documentário bacana da história da Pastoral da Juventude aqui, porque a gente não tem muita coisa, né? E é uma história muito grande, que tem da Jave, né? Lá que começou com o pessoal, então muitas histórias se perdeu. Eu tenho um sonho da gente fazer um documentário sobre a pastoral, contar realmente para que fique guardado, né? Quem sabe sair um livro de lá, um projeto antigo meu, ainda não deu certo, mas assim que puder a gente vai fazer, vai encabeçar isso, porque é importante, são fatos históricos, são pessoas que construíram coisas aqui e que às vezes até ficaram nos bastidores, né? Mas que construíram efetivamente, né? Então acho que fazeres isso, mostrar essas pessoas, e eu fico muito feliz de poder ser incluído, né, no meio de algo tão importante assim. Porque você é importante. A gente tem que dar valor às pessoas que são importantes na vida da gente. Então assim, foi uma questão, você me conhece, eu gosto de ser grato às pessoas que me deram oportunidade. E tipo assim, não foi eu que dei oportunidade para vocês, foi vocês que me deram oportunidade. Então eu cheguei aonde eu cheguei graças a vocês. Eu não cheguei longe, as pessoas falam, tu poderia estar trabalhando numa grande emissora, ganhando dinheiro, mas eu não quero dinheiro, eu não quero fama, eu quero mostrar ao meu povo. Então eu estou cansado de falar, Marajó é pobre, Marajó é pobre. Ele é pobre, mas é muito rico de pessoas assim. Belo, né? As fotos, né, estão viralizando por aí, né, cara? Então isso é muito... É engraçado, legal, Paulo, tu falasse das fotos assim, as minhas fotos já foram expostas 3 vezes na Espanha. A última vez foi exposta em Madrid, entendeu? Foi um sucesso, eu mandei 600 fotos, eles queriam 30, foram 600 expostas. Então eu fico muito feliz com isso, são coisas que eu guardo pra mim, entendeu? Sim. Então tipo assim, tu ganha muito com isso, menino? Eu não ganho. Porque eu quero mostrar o Marajó, eu quero que o povo ganhe. Não adianta, eu tenho aquele pensamento, hoje eu preciso de muita coisa, mas não adianta só eu ganhar e ver o povo sofrendo. Então eu tô cansado de ver as crianças do Marajó estudarem enlatado. Eu tô cansado de ver as crianças do Marajó ir pra escola com fome, chegar lá não ter merenda e querer voltar pra casa. Eu tô cansado de ver, então eu já andei por lugares que, pô cara, é triste. Sim. Aí tu vai lá, aquele lugar mora gente lá, aquele lugar mora assim, entendeu? É navegar, é tão bonito. E tem gente que não acredita muito, né? Quando tu falas do Marajó assim, vem a mentalidade ficou muito forte do Marajó, infelizmente, é só da questão da balsa, das meninas, infelizmente ficou esse lado muito... Uma vez eu publiquei no Facebook umas fotos de Mapuá, uma foto da seca, aí teve um louco que convidou assim, mas você tá querendo se aproveitar disso aí. Inclusive eu já fui lá na Seca da Maré,
Então acho que a melhor época é essa, na Seca da Maré, para pescar. Fica doente na Seca da Maré e carrega uma pessoa com a perna quebrada lá no fundo do mato. Então se as pessoas elas navegam em 20 minutos, que elas navegam de um rio para o outro, quando seca, são 2 horas, eu vivi isso. Então as pessoas têm que conhecer o Marajó. Então, esse foi um projeto que eu finalizei, que foi o Marajó, que o Marajó não conhecia, que eu não conhecia. Então hoje eu quero mostrar os Marajó que fazem diferente. Então tem muito humorista bom, tem muitos jornalistas bons, pessoas que estão aqui dentro. Todas as áreas nós temos pessoas. Exatamente. Muito boas, muito então boas. Paulo, o papo foi bacana contigo, foi um prazerzão de ir na tua casa, de conversar aqui no teu escritório. Que Deus te abençoe realmente, tua família, que continue com garra, não desista, não desanima. Vamos pra frente, cara. Não esqueça de onde tu veio. Nossa, porque é de baixo, jamais, não. jamais. Valeu pelo café, eu Tá. esperava a tapioca, mas não veio, tudo bem. Não, mas vai vir um pão agora. É porque se a gente for tomar o café assim, comendo, não vai ficar bacana. Pra finalizar, quem que manda aqui? Tu ou tua mulher? Aí é ela. É, com certeza. Não, sempre a gente só dá a última palavra. Valeu, Sim, gente! senhora. Se inscreve Obrigado. no canal e até a próxima. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor